Olá, sejam muito bem-vindas ao Ginocast da Ríbica. Me chamo Karen Lacerda, sou médica de família e faço parte do time de especialistas da Clínica Ríbica. E hoje, neste episódio, nós vamos falar de um assunto muito importante sobre climatério e menopausa. Menopausa, um nome que assusta muitas mulheres, não é mesmo? Então, hoje nós vamos entender as principais diferenças entre climatério e menopausa, vamos falar sobre sintomas, sobre tratamento, e hoje eu gostaria de convidar a médica ginecologista, doutora Janilva Amorim. Bem-vinda, doutora Janilva. E eu gostaria que você se apresentasse. Olá, boa noite, bem-vindas a todas que estão aqui para assistir mais um episódio, né, do Ginocast Ríbica. Como já foi falado, eu sou Janilva Amorim, sou ginecologista há mais de 10 anos, cuidando das mulheres, né? Sou uroginecologista e também pós-graduada em ginecologia regenerativa e estética íntima. E abordo bastante este tema no meu consultório, trato as mulheres nessa fase da vida, né, do climatério e da menopausa. Fique conosco até o final, que eu tenho certeza que vai tirar várias dúvidas. Tá legal? Maravilha! E esse episódio é muito especial, então fica ligado porque vamos ter muitas informações relevantes sobre essa temática. E para começar, doutora Janilva, eu gostaria de perguntar sobre qual é a diferença entre climatério e menopausa. Esses nomes confundem muito as mulheres. Verdade, tá? Então, assim, o climatério, ele é uma fase de transição. Sim. Geralmente acontece nas mulheres a partir dos 40 anos de idade. E ele é diagnosticado como? Pode ser por alterações laboratoriais ou apenas por a sintomatologia da paciente. E aí o que acontece muitas vezes no meu consultório é que a paciente fala assim, né, que está com calor, o calor, que é o fogacho, né, que é aquela sensação que é o calor aqui da parte do pescoço até o rosto, ressecamento vaginal, diminuição da libido. Outros sintomas a gente vai detalhar mais à frente. Mas fala que foi no médico, no ginecologista, né? E aí ele diz assim, que não, que os exames não estão alterados, estão todos normais, tá? E aí, assim, pelo fato de os exames normais, não significa dizer que você não está nessa fase, certo? E, no caso, a menopausa vai ser um estado, não é uma fase, é um estado. Ela vai entrar na menopausa. Quando? Quando ela passa 12 meses sem menstruar. Se a paciente entrou 12 meses sem menstruar, pronto, ela está na menopausa. E outra coisa que é importante entender é que, uma vez entrada na menopausa, ela não sai mais desse ciclo, tá? Ela não volta a menstruar novamente. Então, ela Sim. vai ficar sem menstruar e aí ela sempre vai ficar na menopausa. E esse período de transição gera muita ansiedade para a mulher, porque ela fica ali com aqueles sintomas novos que aparecem. Então, eu gostaria de detalhar um pouquinho mais sobre a sintomatologia. Quais são os principais sintomas do climatério, da menopausa e como é importante reconhecê-los precocemente? Pronto, vamos lá. A gente vai detalhar cada sintoma, mas uma coisa que é importante cada mulher observar é que cada uma é única. Tá? Isso. Então, assim, vamos dizer, o sintoma que apareceu na Josefa não vai aparecer na Maria. Ou pode aparecer em ambas, mas é bem diferente uma da outra. Então, fique Exato. ligado. Às vezes, tem paciente que diz que sentiu, né? Ai, um dos sintomas bastante frequentes, que é aquela sensação do calor, né? Como Isso. já foi falado no início. Começa que geralmente na parte da mama, vai no pescoço e vai o roxo. E fica aqui o roxo um Uhum. pouco vermelho. Pronto, é um dos sintomas bastante frequente, mas tem paciente que fala que não sentiu nenhum desses sintomas. Então, por ser aquele sintoma mais frequente, quem não sentiu esse sintoma pensa que não teve a sintomatologia do climatério e nem da Isso. menopausa. Então, vamos lá listar os demais. Qual é o outro? Uma sensação Uhum. de irritabilidade. Você vai Sim. estar mais irritada. Digamos, um celular caiu, só pelo fato do celular cair, você já fica irritada porque o celular caiu. Geralmente você não tinha essa sensação de irritabilidade. Outro Exato. sintoma bastante frequente que as pacientes desconhecem é a insônia. Isso. Tá? Muitas pacientes chegam, tá ali com 48 anos de idade, eu pergunto, né, se tem sintomas do climatério, ela diz que não. Quando eu pergunto se tem insônia, já, doutor, tem mais ou menos uns 2 anos que eu tô com insônia. Pronto, é mais uma sintomatologia, tá? Outra sintomatologia que incomoda muito as mulheres é o ressecamento vaginal. Ela Isso. vai perceber
que durante a relação sexual, principalmente, não vai ter mais aquela lubrificação que ela costumava ter. E isso passa a ter o quê? Dores durante a relação sexual. Isso. Outra sintomatologia é a diminuição da libido, né? Aquele desejo de ter relação sexual que ela tinha antes já vai estar um pouco mais diminuído, tá? Outra sintomatologia que passa despercebido é um cansaço. Tipo assim, a paciente muitas vezes ela recebe assim, quando eu recebo meu consultório, ela fala assim, doutora, eu me sinto mais preguiçosa. Inclusive, os meus colegas de trabalho falam isso pra mim, que hoje estou mais preguiçosa. Meu marido também reclama, falando que eu estou mais preguiçosa. E Então, assim, elas falam que qualquer atividade da vida diária fica muito pesada para elas, não é? Então, sempre são sintomas que parecem não serem tão importantes, mas que afetam muito a qualidade de vida da paciente. Exatamente. E assim, é um sintoma de que leva como quem é culpa da paciente. Sim. Né? Ela, tipo assim, começa a ocupar, é porque você não tem mais aquela coragem que tinha antes, você não trabalha mais como antes. Então, Sim. né? Ela começa a não se reconhecer, né? Então, isso é importante saber que é um sintoma da menopausa. Outra questão também é a labilidade emocional. Isso, aquelas flutuações de humor que antes não existiam e agora a mulher passa a apresentar de forma mais constante. Exatamente. Um dia ela tá ali se sentindo linda, maravilhosa, É. tá? E no outro dia ela tá péssima, se sentindo horrível. Isso. Tipo assim, elas gostam de falar assim, falam qualquer coisa, tipo assim, o filhotinho do cachorro nasceu. Pronto. Ela já começa a chorar. Já é um motivo para aquele desespero. Exatamente, tá? Então, assim, esses são dos principais sintomas. Pode ser que aparecem outros sintomas, como, por exemplo, perda de urina. É uma sintomatologia, que é a chamar incontinência urinária. Sim. É uma sintomatologia do climatério. Então, assim, o ideal é estar com alguma alteração, mínima que seja, do climatério, faz o quê? Procura uma médica, principalmente uma médica ginecologista com toda essa experiência, porque nenhum sintoma ele é aleatório. Então, se a mulher ela apresenta, é importante a identificação precoce para que o tratamento ele seja o mais efetivo possível e diminua essa questão do sofrimento da mulher nesse período, porque menopausa não é igual a sofrimento. A mulher pode passar por essa fase do climatério da menopausa com uma máxima qualidade de vida. Exato. Então, doutora, o que acontece se esses sintomas não forem tratados? Se a mulher acha que isso é coisa da cabeça ou que ela consegue lidar com aquilo, então quais são os malefícios do não tratamento? Pronto, vamos lá. Uma situação bastante interessante. Como eu coloquei no início, a menopausa é um estado. Você não entrou na menopausa um dia sai dela. Não, você sempre vai estar na menopausa. E aí, infelizmente, essas sintomatologias que aparecem, elas não desaparecem. E, entre aspas, pode até desaparecer, mas, na verdade, só muda de sintoma. Certo? Porque, assim, no início vai ter toda essa sintomatologia que a gente falou. Se não tratar, vai ter futuramente uma osteoporose. Exato. Que é uma consequência da diminuição do estrogênio, que aí vai diminuir a deposição de cálcio nos ossos. Isso. Outra questão é que pode evoluir com problemas cardiovasculares. Exatamente. Outra situação também bem, tipo assim, particular, tá? Que muitas vezes a paciente chega para mim e não sabe que é uma consequência do climatério, é um estreitamento do canal vaginal provocado por essa atrofia. O canal vaginal, ele tem, né, a largura normal do canal vaginal e ele vai estreitando cada vez mais. Né? E a paciente que tem uma vida sexualmente ativa, ela vai percebendo isso porque ela vai tendo dificuldade de ter relação sexual. Exato. E aquela paciente que não tem vida sexualmente ativa, infelizmente, quando ela chega, né, para procurar a gente, ela já está com o canal vaginal bastante atrofiado, por algumas vezes, infelizmente, já com o canal vaginal fechado. Então, isso prejudica muito não só a paciente, mas o relacionamento também com seu parceiro. Exato. Então, isso pode prejudicar também esse relacionamento interpessoal em casa. É muito importante o reconhecimento desses sintomas para que o tratamento ele seja feito o mais precocemente possível. Exatamente. E uma coisa interessante que você colocou agora que prejudica a questão do relacionamento, o que foi se observado é que aumenta em 50% as taxas de divórcios quando chega esse período. Tanto pelo processo, né, dessa questão de ter uma alteração na diminuição da libido, dores durante a relação sexual, Sim. como por essa questão da labilidade emocional. Então, o parceiro é meio que já
já não conhece mais aquela mulher. Inclusive, elas dizem assim, doutora, eu não me conheço mais, eu não sei mais quem eu sou. Então, imagine as pessoas que estão ao seu redor, né? Exatamente. E só lembrando que isso não é culpa da paciente, não é culpa da mulher. Jamais. Esses sintomas, eles podem acontecer nessa fase, mas todos eles têm um tratamento, têm uma abordagem que a gente pode fazer para prevenir que isso se transforme em algo que vá prejudicar a vida da mulher, não só pessoalmente, mas nas suas relações interpessoais também. E, doutora, o que é que pode ser feito para ajudar essa mulher, principalmente na sua autoestima, na sua autoimagem, para elas ficarem mais confiantes e felizes com essa nova fase? Pronto, agora chegou, né, o momento da gente conversar coisas boas, tá? Sim. Então, assim, a menopausa tem esse estigma. A mulher já acha que quando entrou na menopausa, ela envelheceu. Por quê? A nossa sociedade, ela atrela a juventude com o período reprodutivo. Então, se a mulher não pode mais reproduzir, então é como se ela envelhecesse, né? Fosse então, a assim, carta que mostra que ela agora já precisa ficar ali fazendo coisas relacionadas à idade, né? exato. Mais velha, mas isso não é realidade. E agora é Não. que a vida está começando. Exatamente, mudou completamente, gente. Antes tinha essa situação, porque a expectativa de vida, né, principalmente brasileira, era bem abaixo, era 50 anos, 60 anos, Sim. tá? Mas agora não, nossa expectativa de vida mudou. Na verdade, o que acontece hoje? Praticamente 50% dos anos de vida da mulher hoje brasileira, né, ela está aí na menopausa, tá? Ela entra aí na menopausa aos 50 anos e vive aos 70 anos, 80 anos, 90 anos. Então, assim, uma paciente que ela vive 90 anos, ela passou metade da vida dela no climatério, né? E, assim, com esse aumento da expectativa de vida, o que acontece? As mulheres hoje estão no auge da sua carreira, no auge do seu trabalho, nesse processo, né, da menopausa. E, de repente, acontece isso. Então, assim, existe tratamento, tá? Você não precisa ficar com essa sintomatologia, certo? Existe também um estigma em relação à reposição hormonal, tá? Divulgada por pessoas que desconhecem como é que é feita a reposição hormonal. Falando essa questão, tem muito medo que a gente chama de hormoniofobia. Isso, né? exato. E acha que a reposição hormonal causa câncer. Mas, na verdade, vários estudos já foram feitos, certo? Digamos, é uma situação nova na medicina, tá? Que muitos desconhecem. Quem não está o tempo todo estudando, indo atrás, desconhece. Exato. Mas já existe vários estudos na medicina. Inclusive, ontem eu estava vendo o resumo de um estudo que a reposição hormonal, em alguns casos, faz diminuir as taxas de câncer, como, por exemplo, câncer de cólon, Exato. tá? O câncer de mama, que é tão temido, entendeu? Ele tem alguns subtipos que vai diminuir, tá? A incidência. Então, assim, procure um médico que a reposição hormonal, o tratamento ideal, vai ser exclusivo de cada paciente. Isso. Tá? Não é uma dose só para todo mundo. Toda mulher que está na menopausa vai fazer dose X. Não, vai ser individualizado. Isso. O tratamento hoje na medicina, ele é muito personalizado. Hoje nós já dispomos de um arsenal terapêutico enorme, não é, doutora? Então, assim, não existe só tratamento medicamentoso, hoje já existem também tratamentos com laser, tratamentos para abordar todas as sintomatologias, inclusive essa sintomatologia de atrofia vaginal, essa sintomatologia de sintomas vasomotores, né, que esses fogachos, tudo tem tratamento. Então, a mulher não precisa sofrer nesse período. Não, de jeito nenhum. As pacientes, elas vêm para mim, né? E aí, quando eu começo o tratamento, elas voltam numa felicidade, numa alegria e dizem, doutora, eu voltei a viver novamente. Olha que maravilha. Ela passa a viver como ela diz mesmo, viver como era antes. Não tem nenhuma alteração, né? Porque fazendo a colocação dessa reposição, agora existe uma reposição hormonal bioidêntica. O que significa essa reposição hormonal bioidêntica? É que vai ser feita a reposição do hormônio que é igual ao seu. A diferença é que vai ser feito no laboratório, mas vai ser igual ao seu. Então, exato. Assim, é uma proteção e uma ajuda, uma volta da qualidade de vida que só quem passou por um processo sabe falar. Inclusive, acho que é uma boa ideia. Eu vou trazer uma paciente aqui para poder participar desse momento. Agora, só lembrando também de procurar tratamento com especialistas que sejam
qualificados para Exato. poder te tratar, porque nós vemos, infelizmente, aí fora muitos pseudo-médicos que ficam fazendo tratamentos prejudiciais para mulheres e fazendo tratamentos também que não têm embasamento científico. Então, é importante você estar com aquele profissional que você sabe que ele está bem antenado nas últimas atualizações e hoje nós podemos realmente ver a diferença de uma paciente com um tratamento correto, como a qualidade de vida dela é alterada, é modificada. Não é isso, doutora? Exatamente. Uhum. Então, já estamos quase encerrando o nosso episódio, mas antes de encerrar, doutora Janilva, eu gostaria de saber quais são os principais benefícios, então, do tratamento, desses tratamentos disponíveis para o climatério e a menopausa. Bem, os benefícios, como a gente colocou, a paciente volta a ter a vida do que ela tinha Sim. antes, tá? Melhora a questão da libido, existe muita queda de cabelo, um pouco de diminuição do colágeno, envelhecimento mais rápido da pele, então a reposição hormonal vai ajudar nessa questão, vai evitar no processo de osteoporose futuramente, problemas cardíacos, tá? Maravilha. Então, assim, essa questão da labilidade emocional melhora também, essa questão que a paciente fica um pouco mais, como a gente falou, cansada, né? Sem ânimo, melhora, enfim, melhora toda a sintomatologia da menopausa. Maravilha. E assim, recuperação da autoestima da mulher, né? Então, ela Exato. volta a se sentir confiante e pronta para essa nova fase da vida dela, não é isso? Exatamente. Por fim, doutora Janiva, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que estão passando por essa fase? Pronto, primeira coisa, é aceitar isso de fato como uma fase e não como o fim da vida, entendeu? E não como como um carimbo do envelhecimento. Digamos, um dia você foi criança, né? Exato. Outro dia você foi adolescente, outro dia você foi mulher numa fase reprodutiva e agora você está mulher na fase da menopausa. É apenas uma fase. Tipo assim, não se permita deixar ser carimbada por nada. E a primeira coisa para, entendeu, melhorar nessa questão, passar esse processo sem todo esse estigma que tem, é procurar tratamento. Porque, infelizmente, esse estigma existe por causa das nossas avós, das nossas, digamos, nossos antepassados. Algo muito cultural também, não é? Exato, que infelizmente na época delas não tinha tratamento, elas sofriam bastante e vai passando de uma para outra, que essa fase é uma fase de sofrimento. Mas acabou. Essa fase não é mais fase de sofrimento, é apenas uma fase. Que maravilha! Então, você acompanhou esse episódio sobre climatério e menopausa. Gostaria de agradecer novamente a presença da nossa convidada, a doutora Janilva Amorim, por trazer tantas informações valiosas, necessárias e relevantes sobre o tema. E obrigada a você, ouvinte, também por permanecer até aqui. Não esquece de divulgar esses conteúdos para que eles cheguem para o máximo de pessoas possível, tá certo? Então, até o próximo episódio do GinoCast Hípica. Até, bye bye!